A gordura queima numa chama de carboidratos. É isso mesmo que você acabou de ouvir. Se você quiser emagrecer, você precisa ter os carboidratos, você precisa comer carboidratos. O que a galera faz é parar de comer carboidrato, então diminui muito a quantidade e vê que o peso na balança acaba diminuindo. Mas isso não significa que a pessoa emagreceu, que ela queimou gordura. Só significa que ela desidratou e por isso que o peso acaba diminuindo. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre qual que é a importância dos carboidratos e como que ocorre o emagrecimento do ponto de vista fisiológico e metabólico. Fica comigo até o final desse vídeo que eu já te conto. Fala galera, beleza? Eu sou o professor Dr. Jefferson Comin, esse é o canal Comin Nutrição e hoje a gente vai falar sobre os processos fisiológicos e metabólicos aí do emagrecimento, como que ocorre o tal do emagrecimento. Pessoal, o que acontece aqui? O emagrecimento nada mais é do que uma adaptação fisiológica que o nosso corpo acaba passando. E para que você tenha essa adaptação fisiológica, você precisa estressar o seu corpo. O exercício físico é uma forma de você estressar o seu corpo. O que acontece? Você começa a fazer exercício, o seu corpo se estressa, ele se adapta a esse exercício e no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte, você se torna mais forte, você consegue fazer esse exercício ali numa carga maior, por um tempo maior. Ou então até mesmo a alimentação. Você está acostumado a comer uma certa quantidade de calorias, você diminui essa quantidade de calorias, o seu corpo se adapta a essa quantidade de calorias. Por quê? Porque ele começa a mobilizar substrato energético que já está estocado dentro dele. Então o emagrecimento nada mais é do que uma adaptação fisiológica. É claro que você pode proporcionar emagrecimento por esses dois tipos de estresse que eu acabei de mencionar para vocês, que podem ser saudáveis ou não, vai depender de como que você está fazendo. Você pode ter o emagrecimento utilizando drogas que proporcionam esse emagrecimento, ou então até mesmo através de doenças. Existem doenças que elas acabam ali fragilizando o nosso corpo e elas acabam utilizando o substrato energético que a gente tem estocado e você acaba emagrecendo. É claro que a gente não quer utilizar drogas, nós não queremos também nós também não queremos adoecer. Então a gente vai falar do emagrecimento do ponto de vista fisiológico do indivíduo saudável, ali que está fazendo exercício físico ou então que está fazendo ali uma alimentação hipocalórica, consumindo menos calorias do que normalmente consumia, ou no mundo perfeito fazendo associação dos dois. Bom, então primeiramente a gente vai ter esse estresse fisiológico proporcionado aí por essas situações que eu acabei de explicar para vocês. A partir desse estresse, o nosso corpo vai começar a liberar alguns hormônios. E aí eu vou falar só os mais populares, tá? A gente vai liberar, por exemplo, o GH, que é o hormônio do crescimento. A gente vai conseguir liberar as catecolaminas, noradrenalina e adrenalina. Nós vamos liberar o cortisol, que é bastante conhecido como o hormônio do estresse ou então até mesmo o hormônio da vigília. E durante o exercício físico a gente libera um cara chamado de interleucina 6 também. O que acontece? Todos esses caras, eles conseguem ir lá no nosso tecido adiposo e eles conseguem fazer com que duas enzimas comecem a trabalhar. Essas enzimas são a lipase hormônio sensível e também a ATGL, que é uma lipase de triglicerídeo lá do nosso tecido adiposo. Esses hormônios foram lá, falou para essas duas enzimas: ô meu, começa a trabalhar aí. Essas duas enzimas começam a trabalhar. E qual que é a função dessas duas enzimas? Elas vão lá na nossa célula de gordura e elas começam a quebrar a gordura que está lá dentro. A gente vai fazer um processo chamado de lipólise. A gente pega o triacilglicerol que está lá dentro, que é a gordura, e nós começamos a quebrar ela. Então essas enzimas começam a quebrar esse triacilglicerol. O que significa triacilglicerol? Significa que é uma molécula de glicerol unindo três ácidos graxos. Quando eu quebro esse triacilglicerol, eu libero esses ácidos graxos na corrente sanguínea. Esses ácidos graxos, eles estão na nossa corrente sanguínea e agora eles podem ser utilizados ali pelo nosso tecido muscular, por exemplo. Esse ácido graxo entra na nossa musculatura e aí esse ácido graxo está dentro da musculatura de boa, tranquilão, suavão. O que acontece é que esse ácido graxo agora, ele precisa entrar num que nós chamamos de mitocôndria, que é uma organela.
Um parênteses aqui, para você que não sabe o que é uma organela. Assim como você tem órgãos, por exemplo, pulmão, estômago, intestino, com funções bem delimitadas, as células possuem organelas. E uma das organelas é a tal da mitocôndria. O que acontece com esse ácido graxo, com essa gordurinha, é que ela consegue agora entrar dentro da mitocôndria. Se você está pesquisando sobre emagrecimento, é bastante provável que você já tenha ouvido falar sobre a carnitina. A carnitina, ela vai atuar aqui. O que ela faz? Ela pega esse ácido graxo e leva para dentro dessa organela, leva para dentro da mitocôndria. A gente já tem vídeo aqui no canal sobre suplementação de carnitina, de L-carnitina. Eu vou deixar aqui no card para vocês. Aproveitando, já me dá aquela força, já deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Nós temos vídeos todo santo dia sobre nutrição, suplementação, metabolismo, saúde e ciência. E para você não perder nada, porque eu tenho certeza que você não quer perder nada, já se inscreve aí que você garante que você vai receber todos esses vídeos, beleza? Também não esquece de deixar o like que você me ajuda demais. Bom, esse ácido graxo que foi transportado para dentro da mitocôndria através do intermédio da carnitina, agora ele vai ser queimado, queimado entre aspas, o termo correto seria que ele vai ser oxidado. Como que ocorre a oxidação desse ácido graxo? Primeiramente, esse ácido graxo ele vai para um caminho ali, por um processo chamado de beta-oxidação. E aí já consegue fornecer um pouquinho de energia. Mas o substrato, o que sobra desse ácido graxo, tem que ir para uma outra via metabólica, um outro processo metabólico, que é bastante conhecido aí pelo pessoal da área da saúde, que é o tal do ciclo de Krebs. Esse substrato que sobra desse ácido graxo vai ser o que nós chamamos de acetil-CoA. E para que esse acetil-CoA possa entrar no tal do ciclo de Krebs, que é o ciclo do ácido cítrico, ele precisa encontrar um rapazinho chamado de oxaloacetato. Como que eu gosto de exemplificar? Eu nunca fui um cara popular, eu exemplifico dessa forma nas aulas. Nunca fui um cara popular, mas eu tinha amigos que eram populares. E aí, há 68 anos atrás, quando eu ainda ia pra balada, esses meus amigos eles ficavam lá na área VIP. Ficavam lá na área VIP. Olha só que bacana. E eu não, porque eu não era popular. Mas eu conseguia entrar na área VIP porque eu conhecia esse pessoal. Então eu só conseguia entrar na área VIP quando eu estava associado com esses amigos. O acetil-CoA sou eu na vida, ele é impopular. Para o acetil-CoA conseguir entrar nessa via metabólica chamada de ciclo de Krebs, ele precisa encontrar o tal do oxaloacetato. E esse oxaloacetato ele é derivado do metabolismo de carboidratos. Olha só que interessante. Então, para eu conseguir queimar, para eu conseguir utilizar toda essa gordura, eu vou precisar de um cara que veio lá do metabolismo dos carboidratos. Se eu não tiver esse cara, eu vou conseguir queimar essa gordura? Sim, você vai conseguir queimar essa gordura sim. Mas tem um problema, sabe por quê? Porque você vai conseguir pegar esse oxaloacetato das proteínas, lá dos aminoácidos que nós temos nas proteínas. Então a pergunta que eu faço para vocês agora é: você vai conseguir queimar essas gorduras? Sim, você consegue queimar as gorduras sem os carboidratos. Mas o grande problema é que você vai queimar essas gorduras utilizando proteínas, utilizando a sua musculatura. Dessa forma, por isso que tem a popular frase: a gordura queima numa chama de carboidratos. Se você quiser queimar a gordura lá do seu tecido adiposo, você vai precisar ali desse componente que é derivado do metabolismo de carboidrato. E para você obter carboidrato, você precisa comer carboidrato. Se não for dessa forma, você vai utilizar proteínas musculares, tá? Então a dica que eu deixo para vocês é: primeiro, deixa o like no vídeo, não esquece. A segunda dica é: não tira carboidrato da sua alimentação se você quiser emagrecer. O que eu costumo fazer aqui com os meus pacientes é adotar dieta low carb, ou seja, baixa em carboidratos. Uma dieta normal, ela costuma ter de 55 até 65% em carboidratos. Uma dieta low carb vai ter até 40% em carboidratos. Presta atenção que low é diferente de no, tá? Então eu estou colocando uma baixa quantidade em carboidratos, mas eu não estou excluindo os carboidratos da alimentação dos meus pacientes. E com esse tipo de dieta low carb eu consigo ter ótimos resultados.
Se você quiser saber mais sobre dieta low carb, eu vou deixar aqui no card para vocês um vídeo em que eu explico o passo a passo para fazer uma dieta low carb. Inclusive, eu demonstro um cardápio aí para vocês, acabo exemplificando um planejamento dietético, uma dieta aí para vocês. Beleza, pessoal? Era isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like que você me ajuda demais. O YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele distribui para mais pessoas. Não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. Nós temos vídeos todo santo dia sobre nutrição, suplementação, metabolismo, saúde e ciência. E eu tenho certeza que você não quer perder nada. De qualquer forma, vou deixar aqui do lado outros 2 vídeos para vocês e também o botãozinho para se inscrever. Vai que você se esquece.